Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa narração vem nos mostrar a presença de Maria e José diante de uma situação que era tida como um ritual dentro dos templos daquela época. É como nos tempos de hoje, onde nós também temos os nossos rituais em relação aos nossos filhos. Quando temos o nosso filho, nós decidimos tomar alguns partidos para que possamos colocá-los numa vida de santificação. Entre esses partidos que nós tomamos estão o batismo, colocar a criança na catequese, prepará-lo para a primeira comunhão, prepará-lo para a crisma e assim por diante. Nós trilhamos caminhos e preparamos caminhos de forma que os nossos filhos possam se preparar numa vida em Cristo, numa vida onde possam compreender quem foi Jesus e para que os nossos filhos possam ser imitadores de Cristo. E assim foi o que aconteceu no tempo onde Jesus nasceu. Maria e José tinham a mesma responsabilidade com Jesus de o preparar numa vida em Deus Pai Todo-Poderoso. E naquela época os profetas haviam preparado todos os manuais, todos os rituais nos quais deveriam ser seguidos para que pudéssemos ter uma compreensão melhor sobre quem era Deus. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Nós temos que compreender isso. Rituais são necessários exatamente para que nós possamos nos aproximar de Deus. Quando nós fazemos a Santa Ceia, fazemos a comunhão e servirmos o partir do pão e o vinho, é exatamente algo que Cristo nos convidou a fazer como um ritual. Ele diz que fazei isso em memória de mim. Então, nós hoje somos convidados a fazer esses rituais para que possamos nos lembrar de Cristo. E Cristo, como sabemos muito bem, se manifesta através da hóstia sagrada como o seu próprio corpo. E quem se alimenta do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, tem uma purificação, recebe naquele momento ali a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus. Porém, a gente sabe muito bem que para receber o Espírito Santo de Deus, não podemos estar em pecado. Se você está em pecado e comunga o corpo de Cristo, não haverá resultado algum. É basicamente algo que você estará comendo um pão sem um mistério. Para comer o pão com um mistério, que é a transmutação da hóstia no sangue de Jesus, no corpo de Cristo, você tem que estar vivendo a vida em Cristo. É como é dito na nossa primeira leitura de hoje. Se você não pratica aquilo que Cristo te convida a viver, você não está em comunhão com Cristo. E assim, a transmutação da hóstia não acontecerá. Você estará simplesmente comungando um pedaço de pão. Para que você possa comungar essa transmutação, você tem que estar íntegro, vivendo as coisas de Deus. É claro que todos temos que reconhecer que somos pecadores, que erramos e estamos sujeitos. Mas temos que ter a consciência que estamos dando o nosso melhor e que estamos numa vida de santificação. Agora, se vivemos uma vida desenfreada de pecados, pede perdão agora, saiu da porta da igreja e está pecando de novo, então você ainda tem muito que aprender. Lhe falta maturidade como cristão. O cristão que comunga o corpo de Cristo, ele tem que ter a responsabilidade de compreender o mistério que é e que há na hóstia sagrada. Por isso, a nossa leitura de hoje vem nos trazer exatamente esse conhecimento, nos mostrar exatamente isso, a importância dos rituais. Os rituais são importantes de tal forma que eles só serão válidos se você tiver respeito com aquilo que você está servindo. Se você está dentro da igreja, dizendo que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o próximo, mas não tem essa comunhão com o compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, a hóstia sagrada não terá efeito algum na sua vida. E como sabemos, a hóstia sagrada é para alimentar o nosso espírito, não o nosso corpo. Nós temos que ter essa compreensão na nossa vida que nós temos duas condições dentro de nós.
a condição física e a condição espiritual. Nós temos que alimentar as duas. A condição física, nós nos alimentamos do pão. A condição espiritual, nós nos alimentamos do sangue e do corpo de Cristo. E por isso temos que ter essa responsabilidade de não estar em pecado. Porque, caso contrário, o pão apenas sustentará a carne. E é assim que o pecado nos sustenta. O pecado sustenta apenas a carne, não sustenta o espírito. A tendência é o espírito, vamos dar um exemplo, é como se você não comesse, alimentasse o seu alimento. Quanto menos você alimenta, você não come o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, quanto menos você fica sem isso, mais você vai emagrecer, mais fraco você vai ficar, com o tempo você vai definhar e até mesmo morrer. E não é diferente com o nosso espírito. Se você não se alimenta, não fortalece o teu espírito com respeito aos mandamentos de Deus, com a nossa hóstia, com a hóstia sagrada que Cristo nos entregou através do ritual, você com toda certeza está morrendo aos poucos por dentro. Você está se definhando e destruindo o espírito que Deus lhe deu através do sopro de vida. Antes, quando Deus nos fez, Ele nos fez do barro, nós éramos apenas barro, nos transformou em carne, de carne Ele nos deu um espírito. Então somos carne e somos espírito, somos duas coisas. E por isso Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus está no nosso espírito. A nossa carne é apenas barro, apenas barro. Quando nós morremos, isso vai ficar aqui, a nossa carne irá ficar aqui, apenas o espírito irá voltar para Deus, aonde Ele nos aguarda para vivermos no paraíso e no reino dos céus. Por isso, respeite a comunhão que Deus tem para cada um de nós, vivendo o que é correto. Se você está em pecados, não está vivendo a comunhão com Deus, é melhor que não consuma a hóstia sagrada. Vá, procure o padre da sua igreja, faça uma confissão, exponha a situação na qual você está vivendo para que você receba a sua penitência. É claro que a gente vai receber uma penitência ali, é mais um símbolo para que nós possamos compreender que estamos a um passo da purificação. É bom você reconhecer que você está errado e pedir ajuda e orientação. O padre, quando lhe põe uma penitência, ele está lhe ajudando a conscientizar, a fazer uma reflexão sobre aquilo que você está fazendo. E ele lhe dará com toda certeza orientações para que você possa sair desse caminho do pecado e se dirigir exatamente para uma vida em Cristo. Vícios, uso de às vezes, telefone celular, os usos das redes sociais incorretamente, os mandamentos que nós temos da lei de Moisés, qualquer descumprimento dos mandamentos da lei de Moisés, seja roubar, desejar a mulher do próximo, não amar o próximo, qualquer desrespeito às leis de Deus, você não pode comungar a hóstia sagrada. Você precisa primeiro corrigir esse erro na sua vida, esse pecado na sua vida, para que você possa, assim, poder dar continuidade na comunhão, em consumir a hóstia sagrada. Caso contrário, pode sim comungar. Ninguém é proibido de comungar, mas o mistério não acontecerá se você comungar de forma incorreta. Só repassando um detalhe sobre a nossa reflexão de ontem, que uma pessoa me fez uma pergunta sobre a questão de mentir. Me questionaram sobre os reis magos terem mentido para o rei Herodes. Então, me perguntaram, então pode mentir sim, que Deus não incomoda com mentir para poder ajudar o Filho Jesus, ajudar que Jesus nascesse. Então, essa condição aí a gente tem que compreender o seguinte, não pode mentir, nós não podemos mentir de forma alguma. Os 3 reis magos mentiram para Herodes, porém nós temos que pegar as consequências das mentiras que eles contaram. A mentira que contaram ao rei Herodes trouxe para o coração de Herodes
ódio, raiva, rancor, de tal forma que retirou a vida de várias crianças por causa de Jesus. É claro que se eles dissessem a verdade, iriam atrás de Jesus. Com toda certeza, iriam atrás de Jesus, sim. Mas a gente sabe muito bem que Jesus estava protegido por Deus. Se eles tivessem dito a verdade, talvez não ocorresse a chacina de todas aquelas crianças. É difícil a gente saber o que aconteceria. Na verdade, o contexto de tudo que aconteceu foi porque Herodes ficou com muita raiva da mentira que os reis magos contaram para eles. E por isso ele pediu para assassinar todas as crianças com menos de 2 anos. Ou seja, não conte mentira porque as consequências podem ser gravíssimas. Como nós podemos ver, muitas crianças morreram por causa de uma criança, por causa de Jesus. É o Filho de Deus? Tudo bem, era o Filho de Deus, mas a gente tem que compreender que era um protegido por Deus. Se ocorresse do rei Herodes ter ido atrás de Jesus naquele tempo, com toda certeza Deus enviaria um anjo para avisar José, para fugir com a criança, da mesma forma que avisou através de sonho, para que José pegasse a sua esposa, a criança e fosse embora. Por isso, a mentira só traz problemas. A mentira nunca traz coisas boas. Então não minta jamais, nem que seja para o bem, para ajudar alguém. Os reis magos mentiram para ajudar Jesus, mas as consequências disso foram gravíssimas. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza que nos mandou: paz do Senhor esteja com todos nós. Faleceu um amigo aqui na minha cidade, uma pessoa dedicada aos mais pobres. Foi vereador por 8 vezes, foi vice-prefeito em 2 mandatos e substituto do prefeito por 30 dias. Perdeu por esse vírus. A cidade está em luto. Descanse em paz o senhor João Batista. Amém. Graças a Deus foi um bom homem que ajudou as pessoas, que buscou ajudar de forma a preocupar-se, né, com os mais pequeninos, com aqueles que Cristo sempre nos disse que devíamos nos preocupar, com os mais necessitados. A morte faz parte do ciclo da vida. É triste quando a gente perde pessoas assim, porque são pouquíssimas hoje em dia. É difícil a gente achar alguém que realmente dedique a sua vida em poder ajudar as pessoas, porque geralmente as pessoas não fazem isso se não for com segundas intenções. Querem ajudar, mas esperando algo em troca. É claro que nós acabamos fazendo isso indiretamente para poder alcançarmos o reino do céu. Mas Cristo sempre nos diz: faça pelo amor que você tem a Deus e não por aquilo que Deus tem para te oferecer. Então, se você começar a praticar o bem, a praticar as coisas de Deus, você vai naturalmente começar a fazer pelo amor que você tem a Deus e não por aquilo que Deus tem para te oferecer. Muitas vezes a gente tem esse hábito de querer fazer as coisas para que Deus realize graças na nossa vida. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer porque é o certo. É certo praticar o amor, é certo amar o próximo, é certo amar a Deus sobre todas as coisas, é certo não roubar e assim por diante. Cumprir as regras, cumprir aquilo que Deus nos convida a viver, tem que ser feito pelo amor que você tem a Deus. Que Deus aí olhe pela família do Senhor João Batista, que conforte o coração de todos os familiares, de todos os amigos, de todas as pessoas dessa cidade, que Deus possa abençoar aqueles que ficam e dê a eles a mesma perspectiva que o Senhor João Batista tinha de como ele enxergava as pessoas, da empatia que ele tinha e do amor que ele tinha com o próximo. Que nós possamos ser assim como o Senhor João Batista. Vamos passar aqui para o comentário da Luzanira Maria, que nos mandou: bom dia, missionário, bom dia a todos do canal, uma semana de muita paz para todos nós, amém, que assim seja. A paz é o maior presente que nós podemos ter na nossa vida. A Odete Sobral nos mandou: quanta maldade praticada com essas criancinhas,
Bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Hoje, o que mais se ouve são mulheres sendo mortas pelos companheiros que não aceitam o fim de uma relação. Muito, muito triste tudo isso. Que Deus nos abençoe a todos. Abençoada segunda-feira a todos. Amém. Exatamente entre dia 24 e 25, alguns jornais estão anunciando que houveram, se não me engano, 6 feminicídios. Então a gente percebe muito bem essa violência do homem contra a mulher. É claro que existe sim, às vezes até nos bastidores, a violência da mulher contra o homem, mas a gente sabe que a mulher, de certa forma, tem menos força física do que o homem, por isso, quando ela bate de frente com o homem, geralmente ela perde. Mas há situações nas quais homens são agredidos por mulheres e às vezes até mortos quando estão dormindo ou algo parecido. Então, a gente não pode generalizar o caso, achar que só os homens são assim e que só as mulheres são assim. Na verdade, nós, seres humanos, nós temos essa tendência de sermos pecadores e às vezes extrapolarmos nas nossas atitudes. E quando nós matamos alguém, nós descumprimos um dos mandamentos da lei de Moisés. Quebrando a lei de Moisés, descumprindo qualquer regra que seja que foi imposta por Deus, nós estamos em pecado. Então não podemos quebrar nenhuma. Mas se quebramos, nós temos que ter a consciência do pecado que nós estamos vivendo. E que nós temos essa necessidade de nos arrepender e de sermos pessoas melhores. No mais, um grande abraço ao Odete Sobral, que Deus te abençoe. A Edna Penha nos mandou: boa noite, missionário Wagner, e a todos os irmãos de fé. A paz do Senhor esteja com nós. Oração para minha filha Tatiana e minha família. Amém. Obrigada. Então a gente deixa em oração a família da Edna Penha, sua filha Tatiana, que Deus possa derramar bênçãos e graças nas suas vidas e possa iluminar o caminho de cada um de vocês, e vocês também possam ser luz na vida dos seus irmãos, mostrando amor, respeito, carinho, amizade, entre tantos outros sentimentos que são bons para a fraternidade entre as pessoas. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.